E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem. Obrigado por você estar acompanhando a gente nesse mais um vídeo. Se você não assistiu, volta lá, já tem 2 vídeos no nosso canal das 2 lições passadas. Nós estamos estudando a lição de jovem e nesse trimestre estamos falando sobre a aliança eterna, a aliança de Deus conosco. E é muito bom ter você de volta. Já curte aí o nosso vídeo, comenta. Se você quer assistir os vídeos anteriores, vai ter em algum lugar aqui vai ter um card. Hoje nós temos uma novidade, além do meu corte de cabelo novo, nós temos um novo convidado aqui, ó. Opa! Nosso amigo Igor. Ele veio aqui, o Felipe ele brigou com a gente, não, tô brincando. O Felipe ele não pôde participar hoje. Aí, Questão do cachê, né? questão de cachê, ele já. O sucesso já tava subindo na cabeça dele, querendo aumentar o cachê, então a gente convidou o nosso amigo. Eu só sou um substituto aí. Sei que tem sido um convite genuíno. Você é especial também, né, gente? Dê um alô aí pro pessoal. Olá, pessoal. A gente também continua aqui com o nosso amigo Vitor. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre o tema da aliança, que o mês da aliança. Pelo amor de Deus, toda vez, pô. Não é isso? 2 eras, uma mensagem. 2 eras, uma mensagem. Então a gente vai lá depois da vinheta. Então, semana passada a gente falou um pouco sobre a nova aliança que Deus iria levantar com o povo. A gente falou um pouco do livro de Jeremias, do texto de Jeremias, e discutimos um pouco o que é que seria, como seria essa nova aliança, o que é que Jeremias trazia lá, a novidade que Jeremias trazia para o povo de Deus. E hoje nós vamos iniciar levantando um problema que a gente já tinha discutido nas outras semanas, nos outros vídeos, mas hoje a gente vai avaliar um pouco mais, que é sobre o problema que os estudiosos da Bíblia levantam em relação à antiga aliança. Que a antiga aliança era uma aliança defeituosa, ela era uma aliança que não vale mais, depois que Cristo veio, a antiga aliança foi abolida. Então, não somente a questão cerimonial, mas também a lei foi abolida. Eles falam muito, estamos vivendo o tempo da graça, e quando nós vamos estudar o Novo Testamento, encontramos textos que parece que apoiam essa ideia. Textos como lá em Gálatas diz que a antiga aliança procedia da carne e não do espírito, que era o jugo de escravidão, uma letra que mata, mistério que trouxe a morte e a condenação. Então a gente encontra esses textos que à primeira vista, na primeira lida, realmente dá base a esse tipo de coisa. Eu queria saber de vocês como, já que a gente não crê assim, nós cremos que a antiga aliança ela ainda continua, a nova aliança é uma continuidade da antiga aliança. E eu queria saber de vocês como é que a gente consegue responder isso com esses estudiosos aí. Nós já falamos, já conversamos sobre isso brevemente, né? Na primeira e na segunda lição, sobre essas correntes, né? Concorrentes que existem no seu protestante. E eu falei basicamente, e foi uma divisão breve que eu fiz aqui, entre 2 correntes, né? A corrente dispensacionalista, que são os nossos irmãos pentecostais em sua maioria, né? A Assembleia de Deus e algumas igrejas batistas, e uma corrente aliancista, que entende a aliança como sendo uma continuidade. E os irmãos dispensacionalistas, eles leem as escrituras e como fundamento nesses textos paulinos, eles dizem que a antiga aliança passou, né? Que a antiga aliança seria a dispensação da lei, uma dispensação de opressão, né? De descumprimento aberto da aliança. E na nova aliança existe o tempo da graça, né? Mas é só, eu vou reler um texto que a gente leu semana passada, que foi o texto-chave da lição de semana passada, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, para a gente entender naquele texto que, de fato, Paulo estava querendo falar sobre a inauguração e a necessidade de uma nova aliança. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Vamos fazer a leitura do verso 8 e do verso 9. O apóstolo Paulo escreveu assim, transcrevendo Jeremias, na verdade, essa é uma transcrição do texto de Jeremias, capítulo 31. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito,
Vê só. Pois eles não continuaram na minha aliança. O apóstolo Paulo, transcrevendo Jeremias, está dizendo que uma nova aliança seria celebrada porque o povo de Israel não conseguiu cumprir a sua obrigação nos termos do contrato. A necessidade de uma nova aliança surgia não porque a antiga aliança era ruim, porque a antiga aliança oprimia a sua forma no seu cumprimento pleno, mas porque o povo de Israel estava descumprindo a sua parte nas obrigações. E vê só, e isso já foi falado aqui, quando nós suscitamos essa discussão e quando nós falamos que Deus se relacionava com a humanidade de uma forma no Antigo e de outra forma no Novo, nós levantamos aqui, vocês vão ter que concordar comigo, um problema filosófico também, acerca do caráter de Deus, né? Porque como é que Deus se relaciona com a humanidade de formas distintas? Como é que ele oprime? Como é que ele dá uma lei que o povo não poderia seguir, não poderia guardar? E depois de Cristo ele muda completamente, ele fica bonzinho, fica amoroso. Então, vê só, isso é pano para manga para os céticos, né? Isso traz descredibilidade acerca das Escrituras. E a gente não está falando que os irmãos eles tenham essa intenção, mas infelizmente é o que se segue da interpretação de que os testamentos são opostos entre si. Não. O problema da antiga aliança era o homem, era a sua dificuldade em cumprir os pactos, né? As promessas estabelecidas ali, os termos estabelecidos no contrato, certo? Então, vê só, em que termos a gente tem que visualizar e pensar a antiga aliança com a nova aliança? Essa foi uma separação que a lição nos trouxe também semana passada e foi pouco abordada por nós, mas é interessante trazer à tona também. De que existe uma aliança histórica e uma aliança experiencial. De forma que o que seria a aliança histórica, né? Historicamente falando, a antiga aliança é aquela que era celebrada antes de Cristo, certo? E a nova aliança é aquela celebrada depois de Cristo, né? Com o exercício da ceia, com seu sacrifício na cruz do Calvário, seu ministério e tudo mais. Certo? Nós entendemos assim como sendo historicamente falando. Mas nós também vemos a aliança como sendo algo que diz respeito à experiência do indivíduo. Como assim? Porque é possível, veja só, isso é importante, é possível nós estarmos inseridos no contexto da nova aliança, vivendo a experiência da antiga aliança. E é isso que o apóstolo Paulo recrimina, né? E qual era a experiência da antiga aliança? Qual era a experiência dos israelitas com a lei? Era uma experiência de apostasia, de rebeldia, e quando não isso, uma experiência de legalismo. Uhum. Então, esse era o problema que os seres humanos nutriam com a lei. E é contra isso que o apóstolo Paulo fala. A experiência da antiga aliança era uma experiência que ou discriminava os mandamentos de Deus, ou que se afastava de Deus, ou que se relacionava com a lei de Deus de uma forma equivocada. Então, é importante a gente entender que é possível nos nossos dias a gente viver no contexto da nova aliança, ou seja, viver depois de Cristo. Sim. Né? Até porque a história da humanidade é dividida em duas, né? Antes e depois de Cristo. É possível viver depois de Cristo e viver a experiência da antiga aliança. Como? Vivendo a parte de Cristo, a parte da soberania de Deus. É viver em constante rebeldia à lei ou tentar cumprir a lei através da nossa própria diligência, dos nossos próprios esforços. Essa seria a experiência da antiga aliança no contexto da nova. E o contrário, vê só que curioso, era possível também. Sim. E houveram homens na história bíblica que viveram a experiência da nova aliança, viveram a plenitude da Torá, guardaram os mandamentos, no contexto da antiga, antes de Cristo. Quem, por exemplo? O próprio Moisés, né? Abraão, Daniel, né? José, à sua forma, homens que foram fiéis a Deus e viveram sim os seus altos e baixos, mas viveram inseridos num contexto de intimidade com Deus e já sendo apresentados à experiência da nova aliança em Cristo Jesus, porque viviam a experiência, a expectativa do Messias, certo? Porque viviam uma vida de intimidade com Deus e amavam, né, como diz o salmista Davi diversas vezes também, amavam e sentiam prazer na lei do Senhor. Então é isso que a gente tem que ter em mente. O que é que o apóstolo Paulo recrimina quando diz respeito à antiga aliança? É a experiência da antiga aliança. É pactuar, é reproduzir a forma que os homens que viveram antes de Cristo lidaram com a Torá, lidaram com as promessas de Deus. Essa separação que nós precisamos fazer. E a gente acaba cometendo o mesmo erro que eles cometeram. Se a aliança antiga teve um problema, era o homem, a gente continua cometendo o mesmo erro hoje em dia, quebrando uma aliança mais uma vez. Então, muito bom. Mas eu quero saber de vocês, qual a semelhança, se elas se complementam, então quais são as semelhanças entre essas duas alianças? Então, vamos lá, a gente consegue perceber algumas semelhanças nesse texto que foi
que o autor utilizou de Jeremias em algumas questões. A gente vê no texto de Jeremias que ele fala que existe um mesmo Deus. Na antiga aliança e na nova aliança, são os mesmos deuses. E também existe uma mesma comunhão. A gente vê aqui no versículo 33 do capítulo 31, no finalzinho, dizendo assim: eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E é um texto que remete também à utilização lá em Levítico. Em Levítico, capítulo 26, versículo 12, a gente lê o seguinte: Adarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Então, existe uma semelhança primeira de que o mesmo Deus da antiga aliança é o mesmo da nova aliança. E Jeremias apresenta isso. Existe um outro ponto também que é utilizado, que é no versículo 33, em que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. O texto aqui, a gente pode até ler numa outra versão, na King James, por exemplo, as minhas leis estão relacionadas à Torá. O termo leis está relacionado à Torá. Então, não é novas leis, é uma lei antiga que Deus quer imprimir no coração. Então a gente consegue perceber quando Cristo vem à Terra que quando ele prega as boas novas, ele não traz uma nova moralidade, ele não traz novos mandamentos, porque ele mesmo que criou os mandamentos lá na antiga aliança. Na verdade, quando a gente vê na nova aliança que ele inaugura, ele vai aprofundar os próprios mandamentos que ele havia criado na antiga aliança. Então são outras semelhanças que a gente percebe entre a antiga aliança e a nova aliança. A gente consegue perceber outras semelhanças também no texto de Jeremias, no versículo 34, no finalzinho que diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É interessante perceber que a ideia de perdão ele não acontece apenas com Cristo. A gente consegue perceber também que antes, lá em Êxodo, a gente pode abrir lá em Êxodo no capítulo 34, no versículo 6 e 7, diz assim: e passando o Senhor Deus diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. A gente consegue perceber aqui que o perdão de Deus ele não está apenas na nova aliança, mas desde do Éden. A gente consegue perceber, e da antiga aliança toda, que o perdão e a misericórdia de Deus permeia toda essa aliança. Mas ainda continua um problema que muitas pessoas também levantam, no sentido de que a antiga aliança era muito cheia de regras, de leis, enquanto a nova aliança, a gente vê um Deus mais de amor, a graça. Então, existe amor na antiga aliança? Como é que a gente consegue, já que Deus não muda, a gente acabou de falar aqui, né? Se é o mesmo Deus, então como é que a gente pode encontrar o amor que encontramos no Novo Testamento na antiga aliança? Então, Romulo, surgiu uma heresia na igreja primitiva no contexto do século II, ali do século II, chamada marcionismo. Um homem chamado Marcião, que foi o cara que naturalmente deu o nome à heresia, ele pregava o seguinte: ele pregava que no Antigo Testamento existia um Deus colérico, mau, irado, que ele chamava de demiurgo, era um demônio, era um Deus problemático. Ele dizia que esse Deus do Antigo Testamento, ele impôs leis, mandamentos, exigências à humanidade que não poderiam ser cumpridas. Rapaz, Pois é. não sabia dessa não. Para Marcião, o Deus do Novo Testamento, ele, sem entrar nas implicações filosóficas aqui, da questão do gnosticismo e coisa e tal, o buraco é bem mais embaixo, eu estou sendo bem superficial. Mas para Marcião, o Deus do Novo Testamento, na verdade, não era o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas, na verdade, veio subjugar, subverter o domínio tirânico do Deus do Antigo Testamento. Então, na figura de Deus, que inclusive desemboca, porque eu falei de gnosticismo, porque no entendimento de Marcião, esse Deus ele não foi feito em carne, mas ele era um espírito iluminado. Esse Deus ele veio subjugar e tirar, exigir as almas perdidas desse Deus do Antigo Testamento e então inaugurar um reino de amor, de paz, de prosperidade. Veja só, eu disse que isso é uma heresia, porque foi combatido no século II e Marcião ele foi incluso, né, no réu de hereges ali da igreja primitiva, logo no começo da jornada cristã no planeta. Então, pessoal, vocês conseguem enxergar semelhanças entre essa heresia que foi combatida e refutada veementemente no primeiro e no segundo século e a crença de alguns dos nossos irmãos? Com isso, eu não estou querendo acusá-los disso, longe de mim acusá-los de hereges, de marcionistas. Lógico que existe um hiato, né, entre essas duas situações. Mas veja só como é fácil, né, a gente incorrer
é neste problema, nessa heresia, se a gente não for honesto com as escrituras sagradas, Uhum. com a revelação da Bíblia. Então, vê só, é complicado você dizer que Deus lidava de uma forma com a humanidade, né? Antes na dispensação do Antigo Testamento, e passou a lidar com a humanidade de outra forma. Porque você está recepcionando duas concepções, no mínimo, acerca de Deus. As duas, uma. Ou que ele é bipolar, né? E que em algum momento na história ele mudou de opinião acerca do seu modus operandi, da sua forma de agir. Ou você coaduna com o Marcião, né? De que o Deus do Antigo Testamento é um Deus completamente distinto, completamente diverso. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, irmãos de outras profissões também, piedosos, estudantes da Bíblia, nós rechaçamos isso aí, porque nós queremos distância de qualquer doutrina que tenta nos apresentar ao Deus que é um no Gênesis e outro no Apocalipse, certo? Nós entendemos que o Deus que se apresenta no Gênesis, desde a criação do mundo, é o Deus que alcança a Nova Jerusalém, lá no último capítulo das Escrituras Sagradas. Então, esse é o compromisso que nós temos, né? E aí, na verdade, quando nós alcançamos os textos do Antigo Testamento, e foi assim que essa heresia foi refutada, não foi com mera especulação ou ideias da mente, mas quando a gente abriu o Antigo Testamento, a gente percebe, e Igor falou sobre isso brevemente, lá nas semelhanças que existem entre as alianças, que o Deus do Antigo Testamento sempre falou em termos de misericórdia e de amor, e sempre instigava, né, o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas, na sua própria lei. Veja só, não eram notas acessórias, mas estavam constantes no próprio livro da lei. Honrar pai e mãe, né, não adulterar, não furtar, e inclusive estendendo a sua misericórdia, né, a sua bondade a todos aqueles que se apresentassem a ele com o coração contrito. Então, no Antigo Testamento, definitivamente, nós não temos um Deus colérico, irado, ególatra, não. O Deus que se apresenta lá é o mesmíssimo Deus que se apresenta no Novo Testamento, se revela a nós através das Escrituras. É interessante perceber, não sei nem se vai se encaixar, mas quando a gente faz essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, isso deságua também na questão da salvação, que é o que Paulo vai trabalhar lá em Romanos. Quando ele vai trabalhar com os judeus e gentios, tratar disso, ele fala que porque Deus é um só, ele vai salvar o circunciso pela fé e também o incircunciso. Então, se eu entendo que existem dois deuses diferentes, ou que Deus tratava de uma forma no Antigo Testamento e de uma nova forma no Novo Testamento, a gente abre margem também para que existam diversas possibilidades de salvação. Não só pela fé, mas que talvez a salvação poderia, de fato, alcançar a Deus e fazer com que as pessoas fossem salvas no legalismo, né, no caso, pelas obras. Né? Pelas obras, exato. Sim, é interessante a gente perceber que o amor de Deus para com os vulneráveis, que o mandamento dele para amar o próximo, ele não consiste apenas em Deuteronômio, em Levítico e Êxodo, mas ele começa na aliança ali com Adão. Logo no início, na sua criação, a gente consegue perceber, no capítulo 1, no versículo 27, que ele diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a gente vê esse texto, uma coisa que deve nos alcançar é a ideia de que o próximo, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que bagunçado pelo pecado ou manchada pelo pecado, a gente ainda tende a enxergar a imagem e semelhança de Deus no próximo. E por enxergar isso, nós devemos ser bondosos com o outro. Não é porque nós merecemos, não é porque o outro merece, não é porque eu sou bom, ou não é porque isso vai nos fazer bem. O fato de fazermos bondade ao próximo, de amar o próximo, é porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Então, assim como eu sou a imagem e semelhança de Deus, o próximo também é. Nós estamos no mesmo patamar. Eu não sou melhor que ele não é melhor que eu. Por isso, ele deve ser tratado de uma forma digna, assim como ele deve me tratar, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ainda nesse contexto, né, nessa discussão acerca do caráter do Deus do Antigo Testamento, nós temos na própria Torá, né, a Torá que compreende o Pentateuco, ali os 5 livros da lei, nós temos lá em Levítico 19 o chamado de Deus à santidade. Veja só, ele está estabelecendo um padrão, um parâmetro. Ele começa no capítulo 19, verso 1, na verdade, verso 2, desculpa, diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, é um chamado à santidade. E o padrão de santidade aqui é o próprio Deus. Veja só a importância disso aqui. Então, ele vai dizer agora como é que o povo de Israel deve agir para ser santo como eu sou santo. Vê só. No verso 10, por exemplo. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha,
deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Verso 13, para a gente finalizar esse bloco, porque vocês já entenderam o espírito dessa altura. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ele continua falando sobre não amaldiçoar o surdo, porque vê só, o surdo ele não ouve, você pode amaldiçoar, ele não vai nem ver, né? Mas não é pela ação, mas pelo espírito, o convite à santidade. Então vê só, qual é o convite que Deus faz para que nós nos tornemos iguais a Ele? Agir com misericórdia, né? Agir pela causa do oprimido, né? Agir com amor, agir com compassividade, deixando que a cega, a colheita, o que cair no chão, deixa lá, porque o pobre vai vir e ele vai se utilizar daquilo para comer. Não levando falso testemunho. Essas coisas você deve fazer para ser santo como eu sou. Então, como a gente pode falar nesses termos de um Deus, que é oposto ao Deus do Novo Testamento, que é igualmente um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que age com a humanidade com a compaixão imerecida, né? Então a gente precisa pensar nisso. Sempre que formos confrontados com os textos do Antigo Testamento que dizem respeito ao caráter de Deus, lembrar desse caráter que é compassivo, que é misericordioso, que se importa com a vida de cada homem que está aqui na Terra. E até o próprio Jesus, né? Usou um dos textos que ele usou sobre amor ao próximo foi tirado do Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi um mandamento que ele inventou. Foi que ele inventou, mas já estava lá no Antigo Testamento. Ele inventou, mas ele puxou lá do Antigo Testamento. Exato. Então, muito bom. Então, a gente já viu aqui as semelhanças. Chegou hoje. Chuguloso. Deus enviou uma nova aliança. Então, se ele trouxe uma nova aliança, é porque tinha que corrigir alguma coisa. Então, tem que ter algo diferente. Não é à toa que lá em Hebreus, Paulo, citando o livro de Jeremias, Paulo em Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão. Então ele está dizendo aqui que não é segundo a aliança que fez com os pais. Então tem que ter alguma diferença aqui. E quais são essas diferenças? Em primeiro lugar, né, a primeira diferença é um conhecimento de Deus universal dentro do próprio povo de Deus. O que é que existe no contexto da Antiga Aliança? Existia um povo que era chamado povo de Deus, mas que nem todos nutriam um conhecimento, uma intimidade com Deus. Na promessa da nova aliança, isso se reproduz também lá em Isaías, capítulo 54, verso 13, Isaías escreveu assim: Todos os teus filhos, falando da nova aliança, serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A promessa na nova aliança é de que todos os que são chamados povo do Senhor terão um conhecimento genuíno de Deus. Essa é uma das primeiras coisas, uma das coisas em que a nova aliança transcende a antiga aliança. Em segundo lugar, o ajuntamento de todo Israel à terra prometida através do Messias, né? Essas promessas foram feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento, no contexto das alianças. Existia a promessa do Messias, mas elas não foram cumpridas, né? Elas foram cumpridas com Cristo Jesus, que é o Messias apontado no Antigo Testamento. Então essa é uma promessa também da nova aliança. Em terceiro lugar, nós teríamos, no contexto da nova aliança, uma era do Espírito, com promessas que dizem respeito à obediência sincera dos indivíduos, e uma obediência sincera e por amor, certo? E aqui nós temos a atuação mais presente do Espírito Santo de Deus, né? Em conversa aqui a gente até chegou nesse assunto. Não é que o Espírito Santo no Antigo Testamento não existisse ou não atuasse, né? Mas a atuação do Espírito Santo era mais privada, mais pontual e dizia respeito principalmente ao espírito de profecia, né? Ele se revelava através dos profetas. No contexto da nova aliança, nós temos a promessa do Consolador, né? Uma promessa feita pelo próprio Cristo Jesus, de o Deus Espírito Santo atuando no coração e na mente do indivíduo, instigando a obediência por amor, certo? Veja só, o cumprimento dos termos da aliança
o cumprimento e a guarda da Torá, da lei, eles são instigados e motivados e são possíveis por conta da atuação do Espírito de Deus, certo? Essa é uma das promessas mais belas, né, da Antiga Aliança. E em quarto e último lugar, na Nova Aliança existe a promessa de um retorno restaurado e visível de Deus dentre o povo de Israel, né? No contexto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, Deus ele não se apresentava fisicamente aos israelitas, né? O que chegou mais perto de ver a Deus foi o próprio Moisés, né? Uhum. Ele foi colocado na fenda de uma rocha e Deus passou com a mão assim, e dizem não, a Bíblia diz, né? Que quando ele desceu do monte, o seu semblante ele faiscava, né? Assim, tipo, estava iluminado por conta daquela passagem de Deus, né? Então, ele se revelava ao povo através dos seus profetas, né? Através da Shekinah, da sua presença visível no santuário, que era a forma de uma chama flamejante, né? Mas nós temos a promessa na Nova Aliança de um retorno visível de Deus agora na figura de Jesus Cristo, né? E fazendo alusão direta ao segundo retorno de Cristo, né? Para a consumação desta aliança. Então, são essas as promessas da Nova Aliança que transcendem, que superam as promessas da Antiga Aliança. A Antiga Aliança não possuía essas promessas e agora nós desfrutamos, nós conhecemos, né, e desfrutamos dessas promessas, né, da atuação incisiva do Espírito Santo, de podermos sermos chamados, né, povo de Deus efetivamente, né, de que o Messias já veio e tem feito esse ajuntamento do povo de Israel, do Israel espiritual, e de que nós em breve veremos Cristo face a face, né, e viveremos pela eternidade com Deus. Ainda sobre isso, falando sobre a continuidade das alianças, né, a revelação progressiva, um especialista não adventista, Palmer Robson, ele fala o seguinte, tá? A citação dele está aqui no livro Nosso Criador e Redentor, ele diz o seguinte: por outro lado, os aspectos inovadores da nova aliança não devem ser vistos como em contradição absoluta com as alianças anteriores. Deve-se reconhecer um fator de continuidade. Jeremias não condena a antiga aliança. Ele condena Israel por ter quebrado a aliança. A afirmação da lei da aliança proporcionará o fundamento da continuidade entre a antiga e a nova aliança. Com efeito, a mesma aliança de Deus se mostrará o aspecto primordial dessa descrição no coração do homem. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui, Vitor? Está querendo dizer justamente o que a gente tem discutido durante esses estudos, né? Que a pedra de toque, né, o fio, a linha tênue que liga a antiga aliança e a nova aliança, é a obediência irrestrita à Torá, a obediência irrestrita à lei de Deus. É por isso que a lei ela não pode ser negociada, né? É por isso que a gente não pode falar que a lei passou, porque se a gente tira a lei da jogada, as alianças novas ou antigas, elas desmoronam, certo? A aliança que Deus fez com a humanidade e que Ele celebra com a humanidade é fundamentada nas suas promessas e na nossa obrigação em cumprir os mandamentos de Deus e cumprir a sua justa e santa vontade, né? Então é por isso que, inclusive, eruditos de outra profissão de fé reconhecem que a lei de Deus é a pedra de toque, que é o fator definidor da nossa experiência religiosa. Obediência aos mandamentos de Deus. E a gente tem que ter isso em mente sempre. A importância da lei do Senhor. Show de bola. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um estudo. Chega, cansou aqui. Mas foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E encontramos vocês na próxima semana para mais um estudo aqui da nossa lição. Então, valeu, galera. Até mais. Valeu! Vou falar do primeiro lugar. Em primeiro lugar, um conhecimento universal que transcende... Você tem que decorar. O conhecimento universal de Deus entre tudo... Então, assim como Deus me criou a imagem e semelhança dele, e... perdi de novo. Ai, meu Deus! E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias os... Nossa! Tá pegando aí? Tá pegando, né? Gagueira pega, pô. Gagueira pega. Gagueira. Em primeiro lugar, um conhecimento universal de Deus.
Ai, vou ter que rir. Até compartilho lá no Instagram, nosso Criador e Redentor. Palmer Mall. Isso aí tem que ficar, viu? Vai. Eu vou dizer. É, a autoridade nas alianças. Todas as alianças. Ele é mestre do assunto. Bicho é ferreiro. É o dono de Milton do ouro, Milton do ouro.